Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Paulo Vieira, daqui a pouco eu vou me apresentar melhor para vocês, já que a gente não se conhece ainda. Por conta da pandemia, já nem é mais preciso falar, né? Mas por conta dessa pandemia, a gente vai ter que fazer o ensino emergencial e eu tô aqui para ensinar um pouco de literatura para vocês, sendo que essa é a minha primeira experiência com ensino não presencial e eu vou fazer de tudo para que seja divertido, como eu gosto que sejam as aulas presenciais. Vou fazer de tudo para que a gente consiga abordar os assuntos, os temas, as leituras, as reflexões, para que a gente consiga fazer tudo isso de maneira um pouco profunda e não apenas superficial demais, por a gente estar nesse momento difícil que não pode ter contato. Porque a educação, o ensino se faz com o contato, né? Precisa ter esse contato direto, precisa olhar no olho, precisa entender qual é a dúvida, precisa responder, perguntar, voltar a perguntar. E por enquanto a gente não pode fazer isso, mas vamos nos esforçar para fazer o melhor possível, tá bom? Então, o nome da disciplina é Formação da Literatura Brasileira. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa disciplina, mas agora eu vou me apresentar. Vamos lá? Bom, como eu disse, o meu nome é Paulo Vieira, eu sou de Belém, nasci numa cidadezinha do interior chamada São Miguel do Guamá, sou filho de agricultores familiares, como muitos de vocês, né? E muito pequeno eu fui para Belém, lá eu cresci e vivi, fiz universidade e depois eu fui embora de Belém para fazer um doutorado em literatura brasileira na Universidade de São Paulo, vivi lá alguns anos. Depois que eu voltei, eu fiz concurso para Altamira, para a UFPA de Altamira, e aqui eu estou desde o ano de 2016, setembro de 2016, então já tem aí completando 4 anos, completou 4 anos que eu estou aqui. Só que aqui eu sou professor de literatura na educação do campo. Então, a faculdade, eu sou professor na faculdade de etnodiversidade, professor do curso de educação do campo, nessa faculdade. Por causa disso, eu conheço Porto de Mós, cidade de vocês, porque a gente tem alunos que vivem em Porto de Mós e que são da turma de Altamira. A gente tem aluno que vive em Porto de Mós e que são alunos da turma de Gurupá. Então eu já passei várias vezes, muitas vezes, por Porto de Mós, já dormi em Porto de Mós, já passei na praia de Porto de Mós, esperando para ir para Gurupá, dar aula para essas turmas. De maneira que eu conheço um pouco a cidade de vocês e também tenho um pouco de experiência sobre ensinar para pessoas que não são de grandes centros urbanos, né? Que são pessoas do campo, muitas vezes pescadores, filhos de agricultores, ribeirinhos, quilombolas. Então, esse é o público-alvo do trabalho que a gente faz. Então, esse é o meu público-alvo. De maneira que a gente vai poder, ao longo dessas semanas, trocar muitas figurinhas sobre a realidade de vocês, e eu vou tentar, na medida do possível, aproximar a literatura que é ensinada, que é a mesma literatura, né, os autores, os períodos, que é ensinada na cidade. Eu vou tentar fazer com que ela esteja mais próxima da realidade do campo, da realidade de vocês, porque assim vocês vão poder perceber melhor e desfrutar melhor da literatura. Tá? Então, considero-me apresentado a vocês. Vamos começar. Vamos falar sobre a formação da literatura brasileira. Vamos lá? Formação da literatura brasileira. Bom, para curiosidade de vocês, o nome da disciplina
que a gente vai trabalhar é também o nome de um livro, de um importante professor brasileiro que faleceu há pouco tempo, chamado Antônio Cândido. O nome do livro dele é Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos. E daqui a pouco eu vou contar uma coisa bem curiosa em relação ao... que se liga ao nome da disciplina e ao nome do livro, que é o mesmo nome. Vou contar uma coisa bem curiosa sobre isso. E também eu quero que vocês saibam que ao longo dessas aulas, ao longo das minhas aulas, a gente sempre trabalha com livro de verdade, assim, não apenas resumos e tudo. E livros de literatura, livros de cultura. Então, ao longo das aulas, eu vou apresentar para vocês algumas das obras sobre as quais eu vou falar. Eu vou sempre mostrar um livro, vou apresentar. Vocês estão vendo aqui atrás de mim alguns livros, um pouco da minha biblioteca, de onde vieram esses, tem muito mais. E a gente vai sempre balizar com as obras. Formação da literatura brasileira faz a gente pensar em algo que está se compondo, que está nascendo, que está finalmente se formando, né? Não é à toa que a literatura brasileira ela começa quando o país é ocupado pelos portugueses. Quer dizer, 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, vão vir portugueses, escravos, senhores, patrões, mais escravos, vão ocupar as terras, vão dizimar as florestas, vão explorar a madeira, principalmente o pau-brasil, daí o nome Brasil, que é o fogo, que é a madeira em brasa, e o pau-brasil era vermelho. Vão explorar economicamente, vão plantar cana-de-açúcar, usar o trabalho escravo, explorar o trabalho do indígena também, vão explorar o ouro, aí a gente já está falando de Minas Gerais. Enquanto essas coisas, essa exploração toda ia acontecendo, essas populações que habitavam aqui indígenas iam sendo dizimadas, enquanto isso acontecia, vão nascendo centros urbanos, frutos dessa colonização que vem da Europa, principalmente feita por Portugal, né, que vai trazer muita gente para cá. Enquanto essa colonização acontece, enquanto essas cidades nascem, também começam a surgir laivos de cultura, traços de expressão, porque a língua começa a se modelar, as pessoas vão começar a escrever, mas até aí não tinha livro, não tinha história nenhuma. A cultura que existia e era muito forte era a cultura indígena, mas de tradição oral. Então isso não, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas a maior parte disso se perdeu, né? A tradição oral se perdeu com esses indígenas que foram assassinados, que foram dizimados, né? que sofreram genocídio. Então, enquanto as cidades se constituíam, surgiam então as primeiras expressões de literatura. E essas primeiras expressões, elas eram registros de historiadores, de naturalistas que passavam conhecendo, anotavam por curiosidade, ou a pedido de algum rei, né, a pedido de alguma coroa. Então, esses primeiros registros, os registros dos jesuítas, os registros dos viajantes, são os conhecidos, esses primeiros registros desses viajantes são os conhecidos textos de informação. Esses textos de informação, esse início de produção é também o início da literatura brasileira. É o início da formação da literatura brasileira, que vai ao longo do século XVI, que é o 1500 até 1599, né? Ao longo desse século, vai se ampliar um pouquinho e vão aparecer apenas dois autores muito importantes. Um extremamente importante, que é Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno,
sobre quem a gente vai falar muito nessa disciplina, porque realmente ele é um autor fundamental. O Padre Antônio Vieira, que também é um grande escritor, né? Vamos falar do Anchieta também, José de Anchieta, e desses textos de formação, quer dizer, textos de informação. Quer dizer, esse começo, nesse primeiro século, né, do 1500, que é 1500 até o final de 1500, vai caracterizar um período, e aí eu quero falar para vocês sobre essa história de período, que sempre é meio confuso. Vai caracterizar um período chamado como o período barroco. Então é o primeiro período da recém-formada literatura brasileira. Esse período barroco vai ser um período com pouca importância no sentido de riqueza da escrita. Ainda vai ser uma literatura sendo produzida, embora apareça pouquíssimos, mas grandes expoentes, como Gregório de Matos Guerra, né? Antônio Vieira não conta porque ele era português, né? Mas escreveu sobre o Brasil, então faz parte da literatura brasileira. Então, o período barroco não é assim tão expressivo. Então, lembra que eu falei que eu ia fazer uma relação entre a formação da literatura brasileira e o livro do Antônio Cândido? Essa é a questão. O livro do Antônio Cândido, apesar de se chamar Formação da Literatura Brasileira, que é o título da nossa disciplina, ele não trata do período barroco. E eu vou explicar por que ele não trata. Depois do período barroco da nossa literatura, vem o período do arcadismo, e depois vem o romantismo, e assim sucessivamente, até chegarmos aos dias atuais. Acontece que o Antônio Cândido vai criar uma coisa que ele chama de sistema literário. O que é um sistema literário? Para que exista literatura num determinado país, é preciso que haja o produtor, que são aqueles que escrevem, né? O receptor, que é esse público, né? Que muitas vezes o receptor é também o tema. Essas pessoas que vão receber essa literatura, elas são muitas vezes elas geram muitas vezes as relações de vida delas, geram muitas vezes os temas abordados, as coisas abordadas pelos produtores. E a terceira coisa é um mecanismo, né? E esse mecanismo é a língua, é a linguagem. Quer dizer, a literatura em si, ela é a transmissão de cultura por meio da escrita. Num texto, seja ele em prosa, seja uma história, seja um conto, seja um romance, ou seja um poema, esse texto, se ele é verdadeiramente literatura de boa qualidade, esse texto está impregnado da história, ele está impregnado do tempo que se está vivendo, ele está impregnado das coisas íntimas da vida de cada pessoa que está naquela sociedade. De maneira que é uma forma de alto nível de tratar de coisas muito íntimas. É uma forma que o ser humano encontrou, a literatura, de abordar questões de fórum muito íntimo, extremamente íntimo, mas que podem circular de maneira que interesse a muita gente. São intimidades que interessam a muita gente. Então, por isso, a literatura, ela é também um documento da história de um tempo, de uma época. Então é por isso que nesse livro, o professor Antônio Cândido vai chamar de formação da literatura brasileira, vai passar a estudar apenas a partir do período do arcadismo. Arcadismo para o romantismo, quer dizer, depois do barroco, depois do 1500, a partir do 1700. Por que vai ser assim? Porque para Antônio Cândido, para o sistema literário funcionar, o sistema que ele aborda, com esse produtor, aquele receptor e o mecanismo que é a linguagem, para isso funcionar é preciso que haja uma tradição. Quer dizer, eu para escrever no meu tempo algo que
totalmente a ver com esse lugar, eu preciso levar em consideração os que escreveram no século passado, no outro século anterior ao passado, para poder, então, me encorpar dessa história, dessa carga literária, histórica e humana, desse humanismo que impregna toda boa literatura, para eu poder me inteirar disso, para eu poder então produzir a minha, que vai realmente pertencer ao meu tempo, porque está levando em consideração o passado. Mas, Antônio Cândido afirma, como isso poderia acontecer no Brasil? Se a literatura aqui vai começar com os textos de informação, a partir de 1500, a partir do descobrimento, com a colonização. Então, essa ideia de colônia, né, de país em que serve para abastecer a Europa, né, quer dizer, no fundo, o Brasil, por séculos e talvez até hoje, sempre serviu como fonte de abastecimento, como lugar a ser dilapidado. Leva o ouro, leva madeira, produz cana-de-açúcar, né? Quer dizer, de certa forma não, sempre leva a força de trabalho. Então, como um lugar, um país que ainda estava engatinhando nisso, do processo civilizatório, né? Nas cidades, as cidades crescendo, como ele vai ter uma tradição, se em 1600 não se sabe de nenhuma biblioteca, por exemplo, no Brasil? Então, o Antônio Cândido vai dizer que não tem como ter um parâmetro antes disso. Não dá para começar essa análise no período barroco. Então ele começa no período Árcade, e aí vai começar, por meio do nativismo, a gente vai falar sobre isso, vai começar então a analisar essas relações dos autores, das obras, à luz de uma relação de sistema literário, de uma relação que leva em consideração essa expressão da cultura do lugar, da cultura desse povo. Mas a gente não vai passar direto para o arcadismo. A gente vai trabalhar o barroco. Existem outros autores que estudaram o barroco. O Cândido estudou em outros momentos. Tá? Então, esse livro aqui é um livro importante para a gente. Se chama História Concisa da Literatura Brasileira, do professor Alfredo Bose. Certo? Então, nesse livro, a gente vai ter alguns trechos de coisas que a gente precisa conhecer, principalmente para começar com os textos de informação. Eu vou ler algumas passagens para você, vou tentar ler de uma maneira que fique agradável para vocês. Eu faço muito isso em sala de aula com os alunos. E também eu vou passar algumas coisas para vocês lerem, porque não adianta também só eu ficar aqui falando sobre literatura, explicando o momento, o período, lendo o texto, se vocês também não lerem. Né? Literatura é participação, né? A cultura é participação, e literatura é cultura. Mas antes de eu entrar nessa primeira parte em relação aos textos de informação, eu lembrei que faltou falar uma coisa ainda. Período. Né? Eu falei sobre o barroco, falei sobre arcadismo, que vem depois do barroco, falei que o Cândido vai considerar o marco zero da formação da literatura brasileira a partir do arcadismo e romantismo, e isso eu ainda não falei, que ele vai considerar o marco zero o ano de 1750. Desculpa. 1750 é quando ele vai considerar o marco zero. Assim, professor, mas essa data redonda, né? 1750, aconteceu alguma coisa, alguma revolução? Não. Ele mesmo diz que ele coloca essa data por efeito, ele escolheu essa data para efeito didático, porque os movimentos literários, os períodos, eles não têm uma data exata. As datas que são escolhidas e definidas são para efeito didático, é para você poder estudar com mais tranquilidade.
Pena que muita gente pega esses períodos, essas datas e acaba ensinando isso. Fala, ó, o período barroco vai da colonização até o ano de 1000 tal, tal. Aí começa no ano de 1000 e tal, começa o arcadismo, aí acaba o arcadismo, começa o romantismo, como se as coisas acontecessem do nada e a data fosse algo extremamente relevante, quando na verdade não é. Os processos de transição pelos quais uma sociedade passa, eles acontecem no tempo e cotidianamente, né? Todo dia. Por exemplo, hoje no mundo, o mundo inteiro está passando por um processo social, por um processo político, econômico de transformação que nunca passou. Não se tem registro de algo do tipo, né, do que a gente está passando hoje por conta da pandemia. Isso deixa marcas muito profundas na sociedade, nas pessoas, nos grupos, né? Então, essas coisas, com o passar dos anos, vão promovendo transformações. Essas transformações se expressam também na língua, na linguagem, na escrita. Então, são essas grandes transformações que impactam a vida do ser humano e fazem muitas vezes ele mudar a direção para a qual ele estava indo. São essas grandes questões que promovem as transformações literárias também, que fazem com que, vamos dizer assim, com que o período mude, né? Então, o olhar dos escritores, a maneira de dizer deles sobre algo leva em conta a vida ao redor, né? Leva em consideração a própria existência no mundo.